Olá, turma, tudo bem? Aqui quem está falando é Gerviana, sou a professora de língua portuguesa e estou aqui para revisar a matéria estudada nas teleaulas. Iremos também corrigir as atividades. Para aqueles que já fizeram, ótimo, vamos corrigir. Para aqueles que ainda não fizeram, vamos fazer juntos? Vocês estudaram sobre notícia. O que é notícia? É um gênero textual jornalístico e não literário, que está presente em nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia, sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação. É um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculado pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. E como seria a construção, a estrutura dessa notícia? A estrutura composicional ou aspecto formal do texto se refere ao tipo de estruturação e conclusão de um todo, como seu elemento mais característico. Teria a manchete. O que é manchete? Notícia da capa. É para aguçar a curiosidade do público. E o que seria a lead? É a abertura do texto da notícia, ou seja, primeiro parágrafo. O que é o fato. Quem? Personagem. Quando? O momento em que ocorreu o fato. Onde? O lugar de ocorrência. O corpo da notícia, destaque para os fatos mais importantes, depois os secundários, como o modo como se desenrolou o fato ou a ação, porquê, a causa, razão, motivo. Vocês já perceberam que tem notícia e tem reportagem? E vocês perguntam assim, mas qual é a diferença? Né? Então, vamos pegar aqui um pouquinho do que se trata a reportagem. Nós temos aqui, a reportagem é um conteúdo jornalístico, escrito ou falado, baseado no testemunho direto dos fatos e situações explicadas em palavras e numa perspectiva atual, em histórias vividas por pessoas relacionadas com seu contexto. Ou seja, a reportagem televisiva, testemunho de ações espontâneas, relata história em palavras, imagens e som. Ela pode ser o quê? Expositiva, o fato é visto de modo objetivo. Interpretativa, são estabelecidas conexões com acontecimentos passados e outros fatos relacionados. Opinativa, um mesmo fato é apresentado ao leitor de modo convincente, por meio de diferentes visões, para que ele forme uma opinião ou receba uma opinião pré-formada sobre o assunto. Correto? Então a reportagem tem toda uma estrutura, tem que ter personagens, entrevistas, testemunhos, e a notícia não. Ok? Mas repare que eu falei para vocês que a notícia é um texto jornalístico e não literário. O que seria texto literário e não literário? Nós temos aqui o texto literário são aqueles que possuem função estética, destinam ao entretenimento, ao belo, à arte, à ficção, ou seja, visa entreter o leitor. Poemas, romances, contos, novelas, tranquilo? Mas como nós estamos estudando aqui o gênero notícia, ele é o quê? Não literário. Apresenta linguagem objetiva, clara, concisa e pretende informar o leitor de determinado assunto. Tranquilo? Ele visa o quê? Informar o leitor. Tranquilo? Então, nós temos aqui a primeira atividade. Qual foi o acontecimento? E o que seria este acontecimento? Vamos lá? Nós temos aqui a notícia da primeira atividade. Casos de coronavírus no Brasil, em 19 de março, Secretarias Estaduais de Saúde contabilizam 647 infectados em 21 estados e no Distrito Federal. O último balanço oficial do Ministério da Saúde aponta 621. Já são 7 mortos no Brasil, 5 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. G1, 19 de março de 2020.
Aí nós temos a primeira pergunta. Qual foi o acontecimento? Vamos lá? Casos de coronavírus no Brasil. Tranquilo? Quando você for fazer uma interpretação de textos, charge, notícias, sempre é bom estar chamando a sua atenção das palavras-chave, tá bom? Então, nós temos aqui qual foi o acontecimento. O acontecimento foi a confirmação dos casos do coronavírus no Brasil. Onde ocorreu? Vamos lá. Onde ocorreu? Aqui está. No Brasil, em 21 estados e no Distrito Federal. Tranquilo? No Brasil, em 21 estados e no Distrito Federal. Isso aqui foi onde ocorreu. Quando ocorreu? Ocorreu dia 19 de março de 2020. Nós voltaremos lá e vamos ver isso. Tranquilo? 19 de março. Essa foi a data que ocorreu o fato. Explique a relação entre a primeira foto e a notícia, observando a legenda. A notícia todos já sabem que é esta aqui. E nós temos também mais sequências das notícias aqui. 2 mortes foram confirmadas, a transmissão comunitária, né? Nós temos aqui a notícia e nós temos a imagem. Quem é que lembra sobre esse assunto aqui? Nós temos a linguagem não verbal e a linguagem verbal. Nas notícias, normalmente, eles colocam o quê? Os chamativos, as imagens, para chamar a atenção, para que o leitor possa ter mais uma interpretação melhor sobre a notícia. Então, qual é? Aqui diz, explica a relação entre a primeira foto e a notícia, observando a legenda. O que seria a legenda? Isso aqui. Então, nós temos a notícia, que é a linguagem verbal, ou seja, as escritas se chama linguagem verbal. Quando tem só a imagem, é o que? Linguagem não verbal. E aqui tem, lavar as mãos com água e sabão é a melhor maneira para prevenir o coronavírus. Então, explica a relação entre a primeira foto e a notícia observando a legenda. A imagem reforça a ideia de que é importante lavar as mãos com água e sabão, com frequência para evitar a contaminação. Tranquilo? Aqui foi a explicação, a revisão e a correção das atividades da primeira semana. Até uma próxima. Beijo!